Nestes domingos, a gente tem não apenas cada um sentado no seu lugar aqui nesta sala, mas nós temos nos assentado aos pés do Senhor Jesus, como aqueles 12 que foram chamados por Ele, se assentaram e ouviram suas palavras, seus ensinamentos, as ministrações aos seus corações. E nós não apenas nos assentamos aos pés do Senhor, mas lembramos que naquele tempo, principalmente, os mestres tinham uma forma de ensinar um tanto diferente. Aqui nós nos assentamos num lugar, mas especialmente naquele primeiro século, dentro da cultura grega, os mestres saíam com seus discípulos, entravam pelos campos, pelas searas, andavam pelas vilas, pelas aldeias, e os discípulos iam atrás dele. Então as ministrações eram bem práticas, porque ao mesmo tempo que o mestre ia ensinando, os discípulos, após ele, iam aprendendo na prática. Imagino Jesus entrando na casa de alguém e curando o enfermo. Os discípulos estavam vendo como era o procedimento de Jesus. Eu imagino Jesus reunindo as multidões e falando com elas, trazendo para perto delas as crianças, estendendo as mãos para o aflito, para o cansado, para o angustiado, e os discípulos percebendo cada gesto de Jesus, cada maneira como ele se dirigia às pessoas, como ele indagava a reação das pessoas, como devia ser gostoso. E às vezes aqui na nossa mente a gente viaja junto. À medida que a gente vai lendo os textos, a gente vai viajando até aqueles dias e tentando imaginar Jesus igualmente ministrando aos nossos corações. Nós estamos aprendendo nestes estudos sobre como exercer o discipulado com eficiência. Hoje nós veremos um sexto tópico. Para exercer um discipulado com eficiência, é preciso confiar totalmente no mestre, naquele que vai à frente. Uma confiança total, absoluta, sem questionamentos, segura. A vida é uma maravilhosa experiência de aprendizado. Não passa um dia sequer sem que estejamos aprendendo alguma coisa. A gente aprende não só ouvindo, a gente aprende observando, a gente aprende fazendo. A gente vê o desenvolvimento de uma criança desde os seus primeiros momentos, seus primeiros dias, primeiras semanas, os primeiros meses, os primeiros anos. Cada fase, um aprendizado novo. E como é bonito acompanhar tudo isto. E a gente prossegue a vida toda aprendendo. A gente pode, às vezes, não se dar conta disto. Mesma coisa se eu perguntar hoje para você qual lição você aprendeu hoje. Algo importante. Talvez num momento assim de impacto você nem saiba dizer. Mas passado o momento do impacto da pergunta, quando você procura refletir sobre como foi o seu dia, você vai lembrar, puxa vida, eu conversei com tal pessoa e aquilo foi de uma experiência fantástica, aprendi algo novo, ou então algo reforçou em mim que eu já havia aprendido e isto reforçou. Gostoso.
A gente que teve a experiência aí de viajar nesse fim de semana, é gostoso olhar para fora, para a natureza, para a criação, ver as obras de Deus. A gente está aprendendo com cada coisa. Né? Onde a gente foi é um lugar montanhoso, olha de um lado aquelas altas montanhas, olha para baixo um precipício, a gente sente aquele ar puro da montanha, a gente conversa com as pessoas, com adultos, com idosos, com crianças. É, de fato, uma maravilhosa experiência de aprendizado. Agora, bem dizem os mestres que o aprendizado é mais eficaz no campo do que na sala de aula. Ou seja, na prática. É bem mais eficaz. Todos os domingos eu me dirijo a vocês, a gente fica aqui falando aí por 45, por 50 minutos, por 1 hora, mas vai ser muito mais eficaz quando colocar essas coisas todas que estamos trazendo na teoria, colocar em prática no dia a dia. Quando você ousar praticar algum desses ensinamentos, você vai ver como que funciona. Talvez muita coisa vai fazer sentido para você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, ou daqui a um mês, daqui a um ano. Em algum momento, o que a gente está ouvindo na teoria hoje vai fazer sentido na nossa vida. Vários de vocês que já cursaram cursos de especialização ou faculdades não estão na mesma área em que estudaram. Às vezes, se fizesse uma pesquisa, é possível que até exista uma pesquisa nesse sentido, mas eu creio que nem metade das pessoas que estudaram numa área estão exercendo a profissão para a qual almejaram, de acordo com os estudos que fizeram. Entretanto, aquelas lições aprendidas, de alguma forma, acabam colocando em prática, mesmo que seja numa área completamente diferente da qual você imaginou atuar. Jesus disse aquela frase célebre lá em João 9,5, né, que enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas ele também disse para os discípulos, vós sois a luz do mundo. São intrigantes esses 2 versículos. A gente pergunta, se a gente não tivesse conhecimento nenhum das Escrituras, a gente perguntaria, mas quem na verdade é a luz? Jesus ou são os discípulos? É o nosso mestre ou somos nós? Quem é a luz do mundo? Jesus é a luz do mundo. Entretanto, ele nos deu algo especial dele próprio para sermos a sua influência no mundo, tal qual a da luz. Ele é a luz do mundo, mas ele estando em nós faz com que cada um de nós seja a luz do mundo. Agora, este mundo está em trevas. A própria a Bíblia Sagrada nos diz isto. É nas trevas que a luz aparece. Um lugar todo iluminado, se acender mais uma lâmpada, talvez as pessoas não percebam a diferença. Mas num lugar todo em trevas, acender uma lâmpada, ainda que com uma luminosidade baixa, aquela luminosidade será vista. Na minha casa eu sou a luz do mundo. No meu trabalho, sou a luz do mundo. Nos meus negócios, sou a luz do mundo. Uma luz não própria de mim mesmo, mas a luz de Cristo. Se as pessoas à nossa volta ainda não conhecem a Jesus, estão em trevas. Elas estão percebendo
que há uma luz perto delas, nós não podemos passar a vida despercebido das pessoas. Como a luz reflete, chama atenção, atrai, assim precisamos ser no mundo, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer idade, em qualquer fase da nossa vida. Nós somos a luz de Cristo. Jesus disse assim: brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós não temos que nos esforçar para ser luz. Se Jesus está em nós, nós somos a luz. É deixar brilhar. Deixar brilhar. Para que as pessoas ouçam nossas palavras, vejam nossas ações, nossas reações e entendam o que é ser cristão. Vou convidá-los a ler um texto bíblico, pedir para a Thelma colocar aí. Lucas capítulo 9, são 6 versículos, do 1 até o 6. Lucas capítulo 9, do 1 até o 6. É o texto que traz aquelas instruções de Jesus para os seus 12. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro. Nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Volta no versículo 1. Duas palavras chamam a nossa atenção: poder e autoridade. Poder e autoridade foram dados pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Autoridade é autorização, é uma delegação. Poder é domínio sobre alguma coisa. O Senhor nos autorizou a sair e a fazer a sua obra. No versículo 1 está aí: poder e autoridade sobre demônios e para efetuarem curas. E no versículo 2, para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ele nos autorizou fazer isto e nos deu domínio sobre as situações. Autoridade e domínio. Pastor Stuart, autor do livro que estamos lendo, pode voltar no slide, ele conta uma experiência que, certa vez, ainda no tempo de seminário, ele e seus colegas de classe foram enviados pelo professor para um trabalho de campo, trabalho de fim de semana, numa zona rural. E ali eles levaram toda a bagagem que iriam usar nas
aulas bíblicas, os instrumentos, enfim, todos os utensílios que seriam necessários para o trabalho que eles objetivaram realizar. E na zona rural, eles foram de ônibus, e lá na zona rural não tinham os ônibus, então a maioria das pessoas tinham que andar a pé. A bagagem toda foi colocada sobre uma charrete. Algumas coisas poucas que eles tinham foram colocadas todas na charrete. Mas o dono da charrete não podia ir com eles. Mas cedeu a charrete, os cavalos, e ele disse: alguém vai ter que tomar as rédeas na mão e conduzir esses cavalos até o lugar aonde vocês vão. E o pastor Stuart viu que os seus colegas não tomaram a iniciativa, ele disse para si mesmo: sobrou para mim. Então ele tomou a iniciativa e falou: eu vou conduzir essa charrete. Subiu na charrete carregada de utensílios, e lá caminharam para o local indicado. No meio do caminho, algo aconteceu que assustou os animais. E aqueles cavalos saíram a galope, e quem conseguia segurar a charrete? Não tinha como. Daqui a pouco, as coisas que estavam em cima da charrete começaram a cair, e o Stuart, naquela aflição, porque não conseguia parar os cavalos, ele próprio estava vendo a hora que ia cair daquela charrete. Imagina a situação. Ele aprendeu uma lição sobre poder e autoridade. Para ele foi delegada a autoridade de conduzir aquela charrete e aqueles animais. Mas ele ainda não tinha o poder, o domínio sobre os animais. Como frear os cavalos, como fazê-los pararem. Eu fico pensando que, na maioria das vezes, o medo que a gente tem, a vergonha, o constrangimento de sair a campo e fazer a obra de Deus, reflete na nossa maneira de ver a ideia de que ainda não temos o poder para fazer a obra de Deus. Nós reconhecemos que temos a autoridade. O Senhor nos deu autoridade, nos comissionou, nos enviou a campo. Mas para nós falta-nos o poder. E como vem o poder? Com a experiência de campo, com o trabalho prático. Na medida que a gente corajosamente sai da gente mesmo e se dirige a alguém para comunicar uma lição aprendida, compartilhar uma bênção, uma experiência de vida. E na medida que a gente começa a praticar alguma lição aprendida, a gente não é trazido por Deus para este lugar semanalmente apenas para adquirir conhecimento, apenas para ouvir uma história da Bíblia. A gente é trazido para esse lugar para ser capacitado por Deus. Mas a gente só vai ter o domínio de fazer aquilo que a gente está aprendendo na medida que a gente, de fato, praticar o ensinamento. Jesus deu para os discípulos autoridade e poder. E a gente observa nesse versículo, nesse texto, que no versículo 6, eles saíram por todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. As duas coisas estavam presentes: a autoridade e o poder. O Senhor deu autoridade e poder para eles e também para nós. Conta um outro pastor que
num trabalho de campo, ele se deparou com bastante pessoas enfermas. Passagens da Escritura como essa lhe vieram à mente. O Senhor tinha dado poder e autoridade para fazer uma porção de coisas, inclusive para efetuar curas. E ele falou, e agora o que eu faço? A situação exige que eu faça alguma coisa por essas pessoas enfermas. Mas e se eu orar por alguém pedindo a cura e a cura não acontecer? Com que cara eu ficarei aqui diante dessas pessoas? Com que autoridade eu ficarei a partir de agora para continuar dizendo que o que eu estou pregando é a verdade? Dizendo que Deus cura e agora a situação exige que algo aconteça, eu oro pela pessoa e não acontece nada. Então ele orou a Deus. Senhor, a minha fé não é tamanha para curar uma doença grande. Eu consigo apenas curar alguém que está com febre. E dentro do entendimento da maioria das pessoas, a febre é uma coisa pequena. A gente sabe que não é. Apenas um sintoma de algo mais grave que existe. Então ele orou, Senhor, que eu tenha esse poder para curar apenas uma febre. E ele começou a orar, chamou as pessoas que estavam com febre, as pessoas foram para frente. E as pessoas com febre começaram a ser curadas. Mas como a febre é apenas um sintoma, aqueles problemas que estavam causando a febre começaram a ser curados. E uma porção de gente foi libertada das suas doenças e das suas enfermidades naquela experiência que ele teve. E ele aprendeu a grande lição, que para Deus o poder não tem limites. Nós fazemos diferença entre uma coisa pequena e uma coisa grande. Mas para Deus essa diferença não existe. Deus nos deu também autoridade e poder. Autoridade e poder para pregar, para curar e para libertar. Lembre-se disso. Na hora que você estiver diante de uma situação que exija orar por alguém, para que seja curado ou libertado. Acontece uma outra coisa que é muito importante a gente entender, que na maioria das vezes a gente esquece que o poder é de Deus e a autoridade é de Deus. E quando o Senhor quer, quem está oprimido será libertado. Quem está doente será curado. Nós não temos de olhar para nós mesmos e pensar, será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir, com que cara ficarei aqui diante dessas pessoas? Nós não estamos agindo em nosso nome. Estamos agindo no nome do Senhor e o nome de Jesus é poderoso. Se Deus colocar para nós que nós seremos os instrumentos que Ele vai usar para curar ou para libertar alguém, temos de ter total confiança nele. O discipulado eficaz exige esta total confiança no Senhor. Todas as pessoas que estiveram diante de Jesus nos dias que ele pisou aqui na terra fisicamente, será que foram curadas? Não foram. Nem todas. Por quê? Porque ele fraquejou no seu poder, na sua autoridade? Não. Deus tem um propósito para a vida de cada um. Se uma situação exigir e Deus certificar no nosso coração
que nós seremos os instrumentos que Ele vai usar para curar ou para libertar, então vamos exercer o poder e a autoridade que Ele nos concedeu para fazer isto. Lembro-me de uma situação que marcou muito minha vida nesse sentido. Quando visitamos um casal pastor, amigo, e a esposa, conhecida nossa também, e no fim de semana que passamos lá, o pastor ele ficou muito enfermo, febre alta, problemas, seu organismo, e ele estava muito incomodado. E como visitante, quando vai para a casa de alguém, casa pequena, geralmente dorme na sala, todo o movimento do pastor indo para qualquer lugar da casa passava pela sala e a gente estava ali, era inevitável não acordar quando ele passava. E num determinado momento, perguntei para ele, pastor, está tudo bem? Aí ele contou o mal-estar todo que estava sentindo. E aí, imediatamente, Deus certificou no nosso coração que alguma coisa precisava acontecer. Então eu falei, pastor, eu posso orar pelo senhor? Ele falou, vamos orar. E eu orei por ele. Imediatamente, o mal-estar que estava acontecendo desapareceu. Imediatamente. No dia seguinte, ele acordou, perguntei, e aí como que está? Pastor, não tenho mais nada, ele disse para mim. Deus fez a sua obra naquela hora que o irmão orou por mim. No domingo de manhã nós fomos à escola dominical e ele contou essa experiência para a igreja. E depois de terminada a escola dominical, ele induziu algumas pessoas a me procurarem. Procura lá o pastor Nelson, pede para ele orar, Deus vai operar na sua vida. Terminado o trabalho, algumas pessoas me procuraram para que eu orasse por elas. E eu orei. Mas nessa hora, Deus não certificou no meu coração de que alguma coisa diferente deveria acontecer. Orei por elas, não sei, Deus tem soberanamente, Ele sabe o que faz e tem poder para fazer qualquer coisa. Não sei qual foi o resultado na vida daquelas outras pessoas. Mas depois que todos foram embora, eu chamei o pastor para perto de mim e falei para ele. Falei, pastor, nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Não é quando nós queremos que as coisas acontecem. É quando Deus quer. Foi como uma chamadinha de atenção nele, né? Mostrando que o poder não está em nós, está em Deus. Somos apenas instrumentos e quando Deus fala ao nosso coração, nós não precisamos temer, mas nós não podemos sair por aí nos auto-intitulando curadores. Eu vou orar e você será curado. Não é assim que as coisas acontecem. Quando Deus põe no nosso coração, aí as coisas acontecem. Isto nós precisamos entender. Da mesma forma, em relação à libertação de pessoas oprimidas. A gente já teve várias experiências nesse sentido. De trabalhar e lutar para que Deus libertasse pessoas das garras do inimigo. Não são experiências nada agradáveis, nada fáceis. São muito desgastantes, porque as lutas não são contra poderes aqui da terra. São contra poderes espirituais. Poderes que a gente não vê com estes olhos. Mas quando Deus
põe no nosso coração que nós seremos os instrumentos dele de libertação, as coisas acontecem. É isso que nós precisamos entender. Jesus enviou seus discípulos a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O ministério apresentava, então, dois aspectos. Primeiro, cuidar das necessidades espirituais, que era pregar. E segundo, cuidar das necessidades físicas, que era curar e também libertar. Nós tendemos a fazer uma das coisas, uma destas duas. Ou apenas cuidar das necessidades espirituais, é pregar, e passamos a vida toda só nos dedicando à pregação do Evangelho. Ou então tomamos o rumo de apenas cuidar das necessidades físicas, seremos as mãos, os pés das pessoas necessitadas e fazemos esse trabalho como qualquer outro profissional da saúde faz. O que Jesus nos deu como missão é fazer as duas coisas. Pregar, cuidar das necessidades espirituais, apresentar o pão da vida, a mensagem da salvação e também cuidar das necessidades físicas das pessoas. Às vezes as pessoas estão enfermas e precisam de uma palavra. Às vezes precisa de um gesto, de um abraço. Às vezes precisa de uma oração. As duas coisas precisamos fazer. E o projeto Life se propõe a fazer exatamente estas duas coisas. Cuidar das necessidades, sejam elas quais forem. Jesus disse, está lá em Mateus 25, né? Estive enfermo e me visitastes. Como ele também disse, estive preso e fostes ver-me. Estive nu e me vestiste. Com fome e me deste de comer. Com sede e me deste de beber. São necessidades físicas. Os discípulos perguntaram, Senhor, mas quando nós te vimos numa situação dessas? Jesus disse, todas as vezes que vocês fizeram, ou todas as vezes que vierem a fazer alguma coisa a qualquer um dos meus pequeninos, lembre-se que é a mim que estão fazendo. Nós precisamos ser estes instrumentos de Deus no mundo para atender os dois tipos de necessidades, sejam as necessidades espirituais e as necessidades físicas. Ele lhes deu poder e autoridade. Jamais nos esqueçamos disso. O poder sem autoridade pode ser eficaz, mas é ilegítimo. A autoridade sem poder é legítima, mas ineficaz. As duas coisas precisam andar juntas. Autoridade e poder. Agora, temos de estar preparados, porque a luta não é fácil, não é tranquila. Jesus disse, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Ele não nos coloca em missão para estar num lugar tranquilo, protegido, aconchegante. Ele nos leva, nós que somos cordeiros, para o meio de lobos, para o meio das pessoas que querem nos devorar. Estão prontas para nos devorar. Fica imaginando numa figura como a daquela, o lobo olhando para os cordeiros e dizendo, opa, chegou a minha comida.
Às vezes é assim que nós nos sentimos no mundo, no meio dos lobos que existem, que estão certos que vão caçoar de nós, que estão certos que vão zombar de nós, estão certos que vão tentar fazer-nos calar, nos envergonhar, vão nos constranger, vão nos humilhar, vão dar as costas para nós, vão falar mal de nós e muitas vezes vão nos perseguir. Estamos sendo enviados para o meio de lobos. Estes lobos, na figura que Jesus usou, podem estar dentro da nossa própria casa. Às vezes, para com alguém de fora, a gente até ousa falar. Mas como é difícil, às vezes, falar para alguém de dentro. Mas temos de falar. Temos de falar. Os discípulos não podem esquecer-se que são cordeiros e que estão lutando contra lobos. Então não vai ser fácil a tarefa. Mas o Senhor nos desafiou. Se Ele nos deu poder e autoridade, é porque Ele estará conosco até o fim. Superestimar a sua posição, a minha, a nossa posição, ou subestimar o inimigo, pode ser fatal. Eu não sou mais do que ninguém. Não sou mais importante e não sou mais poderoso que ninguém. A gente sempre brinca lembrando que uma pessoa lá na igreja que a gente pastoreou sempre nos procurava porque queria a nossa oração. Não, eu quero a oração do pastor porque a oração do pastor é mais forte. Às vezes eu falava para ele, procura aquele irmão lá, aquele irmão vai orar pelo pastor. Não, eu quero que o pastor ore, a oração do pastor é mais forte. Nós não somos mais fortes. A nossa oração não é mais forte. A autoridade e o poder que Deus me deu como pastor não é maior do que a autoridade que Deus te deu. Não é maior que o poder que Deus te deu. Você pode estar no começo da sua vida cristã, você pode estar no fim da sua vida cristã, não importa aonde você esteja na vida cristã. O poder é de Deus e a autoridade é de Deus. Então nós não somos maiores do que ninguém. Não podemos nos superestimar achando que somos o tal. Como nós também não podemos subestimar qualquer inimigo, dizendo, eu sou de Deus. O inimigo vai tremer diante de mim. Temos de confiar no Senhor. Porque se não confiarmos no Senhor, nós vamos passar vergonha. Na hora de falar e na hora de fazer alguma coisa. Aí sim, vamos passar muita vergonha, porque vamos falar e as coisas não vão acontecer. Agora, se estivermos guardados nas mãos de Deus, Ele vai fazer a obra através de nós. A instrução de Jesus para os discípulos foi de não levarem nada consigo. Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Ou seja, Jesus começou a enviar os seus discípulos e dizendo, não quero que tomem nada nas mãos. Vocês vão pregar, vão orar pelas pessoas para que sejam curadas, para que sejam libertadas. Só isso. A ideia era de confiança integral e exclusiva em Deus. Era o mestre que estava mandando. E se o mestre estava comissionando, dando poder e autoridade, o mestre iria fazer as coisas acontecerem. Não seria então pelo poder deles, mas pelo poder do Senhor. Um pouco mais tarde, já no capítulo 22 de Lucas, versículos 35 e 36, o Senhor perguntou para os discípulos, quando vos enviei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada.
disseram eles. Nada disseram eles. Portanto, não são pelos nossos recursos, pela nossa experiência, pela nossa capacidade, pela nossa bravura, pela nossa ousadia, mas é pelo poder de Deus. Podemos estar completamente vazios de nós. Não nos faltará nada para a nossa manutenção e para o exercício da nossa missão, como também não faltará nada na vida daqueles a quem vamos ministrar. Nada, disseram eles. Mas agora, levem bolsa, alforje e espada. Mas continuem confiando somente em mim. Continuem confiando somente em mim. É isso que nós precisamos ter em mente. É Deus que vai fazer a obra através de nós. Gosto muito desse texto de Hebreus, mas também fico um tanto assustado e pensando naquilo que muitas vezes atrapalha de fazer a obra de Deus. Hebreus 12, 1 até o 3, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. No versículo 1, quero destacar esse versículo 1, quando diz para nós nos livrarmos de todo e qualquer peso e do pecado que tenazmente nos assedia, porque são esses pesos e esses pecados que nos impedem, muitas vezes, de falar e de fazer a obra de Deus. Quanta gente tem sido chamada por Deus para fazer a sua obra e alega algum impedimento? Por um lado, está reconhecendo que alguma coisa ainda atrapalha. Por outro lado, está se escondendo atrás dessas coisas para não obedecer a Deus. E a pergunta que o Senhor nos faz é esta: por que até agora não saímos para fazer a obra de Deus? Não estou falando somente com o Projeto Life, não. Estou falando individualmente. A gente está aprendendo semanalmente, mas a gente tem posto muito pouco em prática das coisas que Deus nos tem ensinado. A gente tem perdido muitas oportunidades. Lembrando que toda e qualquer pessoa que passa por nós no dia a dia é uma oportunidade de testemunhar. É uma oportunidade de ser instrumento de Deus na vida delas. E às vezes essas oportunidades não passam apenas por nós. Elas ficam na nossa frente. São pessoas que declaradamente pedem algum tipo de ajuda para nós. Às vezes são colegas próximos de nós que estamos vendo que estão aflitos, estão angustiados. Por que não darmos uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de Deus ao coração delas? Por que não estendermos a mão para fazermos alguma coisa que sabemos que virá de encontro com a necessidade dela? Vamos, portanto, nos livrar dos pesos, dos pecados, de toda e qualquer coisa que embarace a nossa disposição de fazer a obra
de Deus. Finalmente, duas possíveis reações das pessoas: aceitação ou rejeição. A gente pode até imaginar que poderia haver uma terceira reação, que é a indiferença. Mas aos olhos de Deus, a indiferença jamais vai existir. Porque ou as pessoas vão aceitar o que estamos oferecendo, ou elas vão rejeitar. Ninguém ficará em cima do muro. O que muitas vezes acontece é que nós queremos inverter os papéis com Deus. A gente quer ser Deus e quer que Deus seja nós mesmos. No seguinte sentido, nós nos preocupamos com o resultado. Mas a Bíblia diz que o resultado é por conta de Deus. Não somos nós que vamos curar. Não somos nós que vamos libertar. Não somos nós que vamos converter. É Deus quem faz essa obra. Mas nós queremos que Deus faça a nossa parte, que é falar e orar pelas pessoas. Essa parte é nossa. Nós é que devemos falar. Deus vai operar no coração delas. Nós ficamos preocupados, mas e se eu pregar e ninguém se converter? Não podemos ter esse tipo de preocupação. Porque se ela não se converter, o problema não será nosso. Deus não vai cobrar de nós as pessoas que nós falamos e não se converteram. Deus vai cobrar de nós se nós falamos. Nós ficamos presos naquela dúvida. E se eu orar por alguém e alguém não for curado? Deus não vai cobrar de nós. Se nós oramos por alguém e alguém não foi curado. Deus vai cobrar de nós se nós oramos por alguém. É nosso trabalho fazer o que Deus manda. E é trabalho dele salvar e curar. Ele vai fazer isso porque ele tem todo o poder. Ele nos deu poder para falar e para fazer o que ele manda. E é isso que temos de estar atentos, para sair a campo e fazer a obra de Deus. O resto, Deus vai fazer. Pastor Stuart conta mais uma experiência que, certa vez, ele, já na época de professor de Instituto Bíblico, ele levou, ou ele se dispôs a levar a sua classe para um trabalho de campo. No final de semana, ele contatou com um outro pastor amigo dele, numa outra cidade, e ele pediu para aquele pastor algum tipo de trabalho que ele pudesse levar a sua classe para fazer. De preferência, o trabalho que nenhum membro da sua igreja queria fazer. Ele falou que naquele fim de semana que eles acertaram de sair com o grupo, bateu uma epidemia muito grande no Instituto Bíblico. Cada um começou a ficar com um tipo de doença diferente um do outro. Imagina uma porção de coisa, um dizendo que estava com febre alta, era cachumba, outro com disenteria, outro com dor de cabeça, outro com dor de dente, outro com dor na perna. Ele falou, puxa, nunca vi uma epidemia tão grande acontecer no mesmo fim de semana e só com a minha classe. Só com a minha classe, com nenhuma outra classe isso está acontecendo. E aí ele conversou com a classe a respeito dessa epidemia.
E o primeiro que apareceu para ele, dizendo, justificando a enfermidade que ele estava, ele falou: você é um mentiroso. O pastor disse para o aluno. E o aluno assustou. Nunca vi o pastor ser tão duro como estava sendo naquela hora. Você é um mentiroso. Ele é um mentiroso? Ele falou: sim. Por quê, pastor? Porque você está fingindo que você está doente. Ele falou: não, não estou. E ele foi ficando cada vez mais rouco. Pastor, como que eu vou falar? Eu estou ficando rouco. Eu não consigo falar para ninguém. E na medida que o pastor ia falando, ele ia abaixando cada vez mais a voz, cada vez mais rouco. O pastor falou: além de mentiroso, você é medroso. E ele foi fazendo isso com cada aluno da sua classe. Mas ele falou assim, essa experiência ensinou para ele duas coisas. Ele falou que ele não sabia que ele tinha. Primeiro, o dom de discernimento, porque percebeu que ninguém estava doente. E segundo, o dom de cura, porque todos, depois daquilo que ele falou com a classe, ficaram curados. Ninguém mais tinha rouquidão, ninguém tinha mais dor de ouvido, de nada. O que aquela classe tinha era medo. Era um bando de crentes covardes. Na hora da teoria, todos se mostrando sábios. Cada um tinha a estratégia para falar e fazer, mas na hora da prática se esconderam atrás de alguma suposta justificativa para não fazer e adiar a obediência. Não estaríamos nós também nos escondendo atrás de alguma desculpa para não pregar e não fazer a obra de Deus? Que Deus nos livre de alguma desculpa que nós possamos dar e que Ele nos dê uma intrepidez e uma disposição de fazer a obra de Deus, não amanhã, mas hoje, agora. Nesse momento, para onde a gente for e onde Deus nos levar, fazer a obra dele, como Ele quer que a gente faça.